Vamos lá. Estou aqui elaborando a nossa pauta e a gente, a nossa última conversa foi a respeito, vou falar, se eu não me engano, foi a respeito de atitude, né? A gente falou de atitude? A gente falou do nó, né? Da virada. E falou de A gente atitude. chegou, falamos de atitude, né? Sim, Falamos de sim. atitude e Eu leio awareness, no livro. Aham. tarari, tarará, tá. Isso aqui a gente vai fazer à noite. Vamos lá. Então, eu ainda vou falar um pouco mais sobre atitude, mas a ideia, eu vou falar um pouquinho para a gente conversar e a ideia é a gente fazer uma prática também hoje, uma pequena prática de uns 15, 20, uns 20 minutos de prática, para a gente poder ter uma sensação, uma elaboração corporal, também corporal disso. A ideia de atitude que a gente conversou, que eu acho que é uma contribuição importante do Kahneman, é que atitude e awareness Uhum. são dois conceitos, ou a atitude não só como um conceito, mas também como uma ação, né? Uma ação intencionada. Então, a atitude e a awareness, essa consciência de si, com uma intenção e com uma identidade, são elementos que estão entrelaçados o tempo inteiro. Então, a atitude não é uma alegoria corporal. O que que eu quero dizer com isso? Não é uma alegoria corporal. Quando eu digo que não é uma alegoria corporal, não é uma espécie de caricatura que o corpo constrói. Vou evitar usar o verbo formar, sobretudo porque o verbo formar, dentro da obra do Kahneman, expressa um conteúdo um pouco mais complexo, com mais recheios do que o senso comum dá conta. Porque vamos pensar que muitas vezes ter a atitude, a expressão tenha uma atitude, pode recorrer a uma espécie de conformação do corpo, né? Ah, Na maioria das vezes, uma conformação do corpo de enfrentamento ou de avanço frente a uma situação ou ambiente. Agora, é importante lembrar também que ter uma atitude ou tomar uma atitude incorpora ou solicita uma ação com o corpo. E essa ação tem um agente por trás, pela frente, pelo meio, pelos lados, por todos os cantos. Por que que eu estou falando disso? Porque essa atitude, quando o Kahneman propõe que atitude e self-awareness estão interligados, é essa necessidade de um agente que toma uma ação intencionada, né? Que exerce uma ação intencionada, nesse caso sobre si mesmo. E da onde isso nasce? Isso não nasce do Kahneman, não é o Kahneman que inaugura essa discussão. Quem inaugura essa discussão é a Nina Bull, que foi influência do Kahneman. E essa narrativa a respeito da atitude e do self-awareness está num livro chamado a Teoria das Atitudes Emocionais. É um livro que a Nina Bull escreveu
que não chegou no Brasil. Eu tinha esse livro, não sei onde foi parar, preciso dar um jeito de encontrar ele de novo. Enfim, reservar um tempo para falar sobre ele. Mas vamos pegar um pouquinho o que a Nina Bull diz sobre a teoria das atitudes emocionais. É importante avaliar o fato de que atitude mental e atitude corporal é a mesma coisa. Na maioria das abordagens educacionais e terapêuticas, afeta-se a mente enquanto o corpo mantém quase a mesma forma de frustração. Ou seja, a intervenção ela é psíquica somente, ou ela é psíquica descorporificada, né? Enquanto o corpo mantém quase a mesma forma de frustração. Todo mundo pode se lembrar de alguém que, embora seja maravilhosamente perceptivo, ainda está girando em círculos com o peito contraído que lhe dá sentimentos de autoestima rebaixada. Se uma pessoa estiver paralisada numa situação sexual frustrada, por exemplo, o truque é levá-la corporalmente a reexperienciar o estado de susto que deu origem ao seu conflito. O padrão de susto é a atitude essencial que precisa ser focada. Então, a pessoa pode começar a reexperienciar, a reformar aquilo que costumava ser terrificante ou tabu. Perceba aqui que a atitude possui uma expressão não consciente também, né? Não consciente. Então, a atitude como uma resposta, né? Uma resposta presente aqui no reflexo de susto. Começo a desfazer minhas atitudes, experienciando e percebendo-as como meu corpo. Uma contração muscular crônica não é algo que outra pessoa está fazendo comigo. É algo que eu estou fazendo comigo. Só tomar cuidado com essa frase, porque a gente corre o risco algumas vezes de entender isso como o fato de a pessoa não estar se ajudando, e não é por aí. É uma resposta natural, não é um autoflagelo consciente, ou muito menos inconsciente. Ao chegar a reconhecer como eu me porto, começo a entrar em contato com os sentimentos, a significação dos estados emocionais, pensamentos e lembranças que se combinam com a minha estrutura. Começo a experienciar a história pessoal das amarras com as quais eu me amarrei, e assim eu me conecto com o corpo vivo que sou. O que é, que raios é esse corpo vivo, né? É o corpo plástico, é o corpo que está em constante adaptação com o meio, com os outros, né? E consigo próprio. Importante lembrar disso, porque senão parece que o corpo vivo é só o corpo não morto. Mas não, o corpo vivo tudo bem, é o corpo não morto, mas esse corpo plástico, esse corpo em constante adaptação. Aí ele segue. Se desenvolvi a atitude de ser uma pessoa mental, então tentarei sentir como canalizo energia para minha cabeça. Também observarei como me arranjo para acalmar a excitação no resto do meu corpo. Experiencio a forma de mim que alimenta meus pensamentos, às custas do meu sentimento e de minha ação. Veja que, qual a crítica? Não startada aqui, mas em outras obras do Kellerman, não só dele. Há um constante distanciamento da vida corporificada, da vida que tem uma resposta sensorial, uma resposta emocional. E a ideia é a reaproximação disso, né? Aí ele segue. Então, logo escolho habitar a parte negligenciada do meu corpo, começa o processo de integrar as suas mensagens. Quais são essas mensagens? Os seus desejos e as suas queixas. Começa a unir a minha cabeça com aquilo que a mantém separada do resto. Então, a noção de atitude
é, é, ela é mais, ela é mais ela é mais presente no sentido de atitude integral do indivíduo, né? Uma atitude que incorpora um estado mental, né? Ou melhor, em que o estado mental só existe porque o corpo existe. O que o Kahneman vai propor é uma penetração dessas atitudes a partir do método dos 5 passos, que a gente já conversou em outros vídeos, a gente vai falar aqui agora. Mas só esse processo de reforma, né? Entendendo o método dos 5 passos como um processo de reforma. Aí ele vai seguir aqui mais 2 parágrafos antes da gente continuar. Meu processo para dissolver atitudes e reformá-las é um processo de aprendizagem pela experienciação. Se eu vinha mantendo meu maxilar endurecido e meus ombros levantados, experiencio o sentimento de informar e reformar a mim mesmo à medida que quebro essas atitudes. Aprendo as formas dos velhos padrões de frustração e aprendo as formas dos novos padrões de autossatisfação. Não esquecer que essas formas de frustração não são jogadas fora no processo. Elas são tomadas como ponto inicial da reforma ou do processo de evolução pessoal. Por fim, a informação da minha esfera cognitiva, o insight, aqui novamente o que merece atenção é a atitude do meu insight, ou seja, a sua forma, a sua organização, não só o seu conteúdo. A nova formação se faz acompanhar por sentimentos e sensações de reorganização mental e muscular. A experiência do meu acheio, aquele momento de eureka, não estará completa até que esse processo de aprendizagem e formação envolva todo o meu self. Por isso, a aproximação do self-awareness. E não meramente a minha função cognitiva. A minha receptividade para novas situações continua formando o meu corpo, o meu self, para ser alguém. Portanto, veja que, aquele nó, aquela virada que a gente já conversou, né, algumas vezes, dentro dessa virada, desse nó, a atitude, ela tá nessa a atitude, ela o momento de contenção presente na virada, o momento, quem tá vendo essa gravação não tá entendendo nada, vejam os vídeos anteriores. O momento de contenção presente na virada, esse momento de contenção é o momento em que essas atitudes são geradas. É um momento de impulso, é um momento de retorno à pulsação e de um impulso a esse retorno. É quase como uma propulsão de si mesmo. Uma propulsão de si mesmo. E é encontrar essa energia pulsatória, propulsante, se é que existe essa palavra, pela experimentação de si mesmo, pela experimentação do próprio corpo. Faz sentido, Marlene? Realmente faz, sim. Eu pensei, quando tu estavas falando, em propulsão mesmo, né? Dá a volta, e aí realimenta, revisa e faz de novo, faz novamente o ciclo. Isso, Isso, isso. isso. E aí, esse novamente quando acontece, vamos pensar, na mudança, ou a consciência do que eu quero, da minha individuação ali. Exato, exato. E eu não tô, importante, eu não tô
restrito, eu não estou restrito ao conteúdo da experiência, ao conteúdo cognitivo da experiência. Eu amplio a noção de experiência ao conteúdo sensorial, emotivo, emocional disso. Uhum. Ok. Tendo isso como ponto de princípio, de partida, como nosso princípio, vamos fazer uma prática. Essa prática a gente só precisa de uma cadeira não giratória. Sua cadeira é giratória? Não, não é, não é, estou bem acomodada. Vou Ótimo, abrir a câmera porque ótimo. a luz não estava boa. Agora deu, Tá. Não, a deu. gente vai. Não, perfeito. A gente vai manter as câmeras desligadas, eu também, para a gente fazer essa prática, tá? Certo. Então, vamos lá. Vou desligar minha câmera aqui. A ideia é a gente se sentar nessa cadeira que não seja uma cadeira giratória, tá? E a gente vai sentar do meio da cadeira para frente. A gente não vai encostar as costas lá no assento da cadeira. Então, a gente vai manter a nossa pelve apoiada no meio do centro da cadeira para frente e não lá atrás. E a gente vai ficar aí um minutinho só percebendo como que está o corpo. Um minutinho sem muito mais do que isso, sem nenhuma outra indicação. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair, vai trazendo um pouco contato com o seu estado presente. Como você se encontra agora, enquanto sensação corporal, mas também enquanto pensamento, sentimento, emoção e por aí vai. Tudo aquilo que o corpo te convidar a tomar atenção. Perceba como está o encontro dos pés com o solo, como o solo dá suporte para os pés. E aí a gente vai iniciar um trabalho
que é a partir da pelve. A partir da pelve, a gente vai deixar o tronco inclinar um pouquinho para frente, mas bem pouquinho, e deixar ele voltar para o ponto inicial. A ideia é perceber o movimento acontecendo lá na coxa femoral, sobretudo a partir dos apoios dos dois isquios. Então, deixar o tronco rolar sobre os isquios. E aí eu vou fazendo esse pêndulo. Ele é bem pequenininho, vou para frente, fica um pouquinho, volto. Ele vai pesar um pouquinho, né? Ele vai fazer essa resposta pesando um pouquinho para trás. E veja se você consegue aos poucos deixar esse movimento o mais fluido possível. Se você sentir que tem uma tensão ali na nos flexores do quadril, na parte da frente da virilha, faça um movimento menor. E deixa o ar entrar e o ar sair. Vai convidando a respiração de tempos em tempos. E aí, bem devagar, vai deixando esse movimento e cessando até você pausar mais uma vez. Depois que o corpo cessar, a gente vai escolher um dos pés, pode ser o pé direito ou o pé esquerdo, e a gente vai colocar esse pé embaixo da cadeira. Então, se os dois pés estavam apoiados no chão, um do lado do outro, um dos pés vai para baixo da cadeira, vai apoiar os dedos do pé no chão e o calcanhar desse pé, ele vai ficar fora do chão, ele vai ficar com o apoio ali na linha do metatarso, nos dedos e na linha do metatarso. E agora, o que a gente vai fazer é levemente pressionar esse pé que está embaixo da cadeira no chão. Fazer uma pequena pressão desse pé no chão. É uma pressão suficiente para que você sinta toda a perna, a coxa, mas que isso não seja exagerado. Isso não seja exagerado. Que seja o suficiente para você perceber essa contração de toda a perna.
até chegar lá no isquio, né? Vai usando a imagem para te ajudar, não só a contração objetiva. E com essa contração, a gente vai recuperar aquele balancinho frente e trás, pequenininho. E toda vez que a gente for à frente, durante a fase da frente do balanço, a gente vai pressionar esse pé um pouquinho mais, empurrando o pé no chão para trás, como se nós fôssemos levantar da cadeira, com a força desse pé. Só que a gente não vai levantar ainda. E aí deixa voltar e vai trabalhando esse pêndulo. Deixa a cabeça bem livre, as curvaturas da coluna também, os espaços das costelas, e por aí vai. Faça mais um pouquinho, vai cessando e deixa o corpo parar, ou quase parar, até você voltar na posição inicial. E aí você vai poder voltar esse pé para a posição inicial também e trabalhar com o outro pé agora. Então a gente começa com aquela pequena pressão do pé no chão, deixa essa pequena pressão viajar por todo o corpo, até os isquios, até o isquio, utiliza a imagem para te ajudar. E aí eu recupero o balancinho. Bem devagarinho, vai trazendo o balancinho mais uma vez. Quando você sentir que esse balanço está entrando num fluxo, começa na fase da parte da frente, quando o tronco está à frente, pressionar um pouquinho mais esse pé que está embaixo, como se você fosse levantar.
Inspirando, expirando e vai cessando o movimento até parar. Fica um pouquinho. E agora, o que a gente vai fazer é, com o primeiro pé, a gente vai colocar aqui 2, 3 minutinhos para vocês experimentarem o balancinho, a pressão, e vai aumentando a pressão do pé no chão, no sentido de subir, de ficar em pé, até você conseguir levantar. Vai trabalhando com o balancinho, o peso do tronco. Quando você levantar, você vai ficar um pouquinho lá, respirando. Pode voltar o pé para o lado do outro, fica um pouquinho, sente como tá, e aí olha para a cadeira, volta, senta e experimenta o outro lado. Então, uns 2 minutinhos para experimentar um lado, depois o outro, e não esquece de ficar lá um pouquinho, percebendo como é estar em pé, percebendo como é estar em pé. Lembre de vez em quando, visitar a sua respiração. Uns 2 minutinhos para você finalizar.
Ok, eu utilizo esse último minutinho para mexer um pouquinho, ver se o corpo está pedindo algum toque ou alguma atenção subjetiva, seja uma massagem. Inspira, expira, deixa o ar entrar e o ar sair. Ok. Tudo bem por aí? Tudo bem, Como é que foi? tudo bem, Maia. Muito bom. Toda essa dinâmica me fez aterrar, sabe? Ter consciência do corpo com leveza. Não sei se está bem dentro do significado que ou seja, eu estou expressando o significado daquilo que eu vivi com essa dinâmica. Em um determinado momento, houve um formigamento na minha coluna, na base, lá na lombar, e depois aquilo foi se espalhando. E quando eu levei a atenção bem para o exercício, de botar o pé, a ponta do pé no chão, fazer a pressão de levantar da cadeira, gradativamente aquilo foi passando. E passou. E aí, o que a experiência disso me trouxe? Uma consciência de corpo. É como se eu tivesse tão leve e não estava, né? Parece que sim, mas não estava. Como se eu tivesse tão leve, de repente eu incorporei, eu me dei conta do meu corpo, mais ou menos por aí. Até vou Legal. escrever isso tudo que eu vivi.
e depois eu repasso para a gente até dar umas polidas, uma purificar, não é a purificada, deixar mais claro. Eu vou escrever tudo que eu percebi, tudo que eu senti. Maravilha. Legal. Esse exercício é a junção de dois trabalhos, assim. O Feldenkrais tem uma lição bem parecida com do pêndulo, né, que ele chama é o exercício do João Bobo, e Uhum, esse exercício de levantar não é do Feldenkrais, mas eu juntei os dois. E a ideia é assim, usar a imagem do se pôr em pé, usar a imagem do se pôr em pé como uma corporificação da atitude, né? uhum, E o que surge a partir daí, que é o mais importante, né? Então, uhum, quando você diz uhum, do formigamento, assim, o que surge a partir daí, uhum, uhum, né? Que só você vai dar vazão para isso, né? Você vai dar vazão para isso. Quando você diz que você vai uhum, escrever, você vai fazer uma elaboração disso, você vai encaminhar o corpo, né? Encaminhar a si mesma, na verdade. uhum, uhum. Isso. Muito bom, legal, muito bom. Então, nos vemos à Nos noite. vemos à noite, sim. Obrigado, Marlene, Eu até que já. agradeço, foi um momento muito bom. Para mim também. Tchau, tchau.